Maria Santíssima, outro vídeo provando que os pastores protestantes são mentirosos. João 8:44 da manhã diz que o diabo é o pai da mentira. E hoje vou provar que o pastor Leandro Quadro é mentiroso, fazendo um vídeo só das mentiras que ele fala. O pastor Leandro Quadro é o pai da mentira, que o demônio é o enganador. Assista aí os vídeos do pastor Leandro Quadro. João 8:44 da manhã diz que o diabo é o pai da mentira. Assista o vídeo e siga a verdadeira igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. É a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Santíssima. Dê seu like, compartilhe o vídeo e siga o meu canal. E acompanhe aí o vídeo deste mentiroso herege. E para complementar esse assunto, a senhora White, bom, quem é adventista e conhece os escritos de Ellen White e aprova pautas que não são bíblicas, essa pessoa é mais indesculpável ainda. Porque Ellen White tem algumas dicas. Eu fiz um post no Instagram, vocês podem procurar no meu canal, é Leandro Quadros NT, tá? Ellen White dá orientações sobre em quem não votar e sobre quem votar. Primeiro, ela não era partidária, tá? Ela não misturava as coisas. Mas ela não era uma isentona também. Então ela dizia primeiro, não vote, na época dela, estava em processo a legalização do álcool nos Estados Unidos. E ela falou assim, não votem em quem é a favor da legalização do álcool. Hoje, traga o princípio para hoje. Você tem que votar em quem é a favor de legalizar o baseado? Não. Se você votar é porque tem um cristão falso. Ou burro. Um dos dois. Segundo, Ellen White diz assim... Cabe aí a ingenuidade também, professor? Cabe, ingenuidade também. Pode ser ingenuidade, burrice, falsidade, qualquer uma das duas. Eu prefiro crer mais na ingenuidade, pastor. Mas tem gente que infelizmente é a burrice mesmo. Outra coisa. Ellen White diz assim... Não escolha como representante... Isso está claro no texto. Você pode ver no meu post. Não eu que estou dizendo, Ellen White está dizendo. Não escolha como representante uma pessoa entregue à bebida. Porque ela não tem discernimento para tomar decisões pelo país. Leia lá. Terceiro, ela diz assim, não escolha como representante quem não respeita a propriedade privada. Porque a propriedade privada é sagrada para Deus. E a vida, ela fala no mesmo... Né? A vida. E a vida também. Né? Então, queridos, não é questão... é a favor de candidato A, B ou C. Isso não interessa para nós. Isso não interessa para nós. O nosso interesse é defender aquilo que é plano de Deus para a sociedade. Se Deus não quer que apoie aborto... Se Deus não quer que apoie legalização de maconha, se Deus não quer casamento gay e outras coisas, queridos, nós como cristãos, temos através do nosso voto, demonstrar que nós aceitamos as pautas bíblicas, acabou. E como diz o doutor Alberto Tim, grande teólogo nosso, você não vai encontrar nenhum candidato perfeito, porque não existe. Agora, aí o doutor Tim dá um conselho muito sábio, fala assim, ó, vote então em quem mais se aproximar. O brasileiro, especialmente, tem esse costume muito feio de falar daquilo que não sabe. Tá? Agora, Jesus não começou a purificação do santuário celestial em 1844, de acordo com esse texto. Ajude-me a entender melhor. Desde já, muito obrigado. Muitos acusam a Igreja Adventista por ser uma seita, e esse texto tem sido usado. Hebreus
9, 25, 26. O brasileiro, especialmente, tem esse costume muito feio de falar daquilo que não sabe. Tá? Agora, eu vou ler para você esse texto, por exemplo, na tradução ecumênica da Bíblia. Tá? Vou ler a partir do verso 24 para você perceber que o termo grego para santo dos santos, como aparece, por exemplo, na Almeida atualizada, nem sempre ele é o melhor termo. Muitas vezes, na verdade, uma análise contextual de Hebreus, e de acordo com essa outra tradução, demonstra que a palavra santuário é melhor. E por quê? Porque o propósito do autor de Hebreus não é falar em que compartimento do santuário Cristo entrou, é falar que Cristo está no santuário, como nosso representante. Então eu vou ler Hebreus 9, 24 em diante. Com efeito, na tradução ecumênica da Bíblia, com efeito, não foi num santuário feito por mãos de homem, simples cópia do verdadeiro, veja, existe um santuário verdadeiro no céu, o original, então não tem como negar isso. Que Cristo entrou, mas no céu mesmo, a fim de comparecer agora por nós diante da face de Deus. E não foi para oferecer-se a si mesmo reiteradas vezes, como o sumo sacerdote que entra todos os anos no santuário com sangue estranho, pois neste caso ele teria precisado sofrer repetidas vezes desde a fundação do mundo. De fato, foi uma só vez, no fim dos tempos, que ele foi manifestado para abolir o pecado com o seu próprio sacrifício. Então, quando fala aqui que Cristo compareceu diante de Deus, isso não afeta em nada a teologia do santuário. Por quê? Quem disse que Deus precisa ficar trancafiado dentro do lugar santíssimo do santuário? Não existe lógica para isso. Nós não cremos no Deus inamovível de Aristóteles. Deus, ele poderia estar no lugar santo, no lugar santíssimo, Deus pode estar em qualquer outro lugar do universo. Então, nós não vemos nada aqui que negue a nossa teologia. Pelo contrário, só reforça. Porque se o texto fala que há um santuário original, isso significa que ao estudarmos o santuário terrestre, podemos entender melhor o santuário original. Então, deixa de lado, meu irmão, essas afirmações, esse site aí não sabe o que está dizendo, né? E continue acompanhando o programa, porque em outras oportunidades vamos com certeza falar mais sobre este assunto, que é complexo, mas muito importante. Onde já se viu um obreirinho, questionar a pregação de um bispo, um ungido do Senhor. E lembrando a todos que me assistem que Deus e Jesus Cristo não tem nada a ver com as heresias pregadas no mundo gospel. Assistam o vídeo do bispo Renato Cardoso e tirem as suas próprias conclusões. Diga não à exploração religiosa, tome uma atitude contra os falsos profetas e denuncie. Até o próximo vídeo e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Porque o diabo pode realmente fazer milagre. Então tem muita gente inocente que acaba seguindo ensinamentos do diabo porque acredita em falsos milagres. E um dos textos base que eu estou me recordando agora é Mateus 7, 21 a 23. Que ali Cristo fala de um grupo de pessoas que faziam milagres, expulsavam demônios, mas que mesmo assim iriam se perder. Por quê? Porque eles praticavam a iniquidade, diz o verso 23. A palavra iniquidade no verso 23 de Mateus 7 é uma palavra grega que é anomian. O significado de anomian é desrespeito à lei. Então Cristo está falando o seguinte: aparte-se de mim quem desrespeita a lei, mesmo que expulse demônios, faça milagres e tudo mais. Agora, isso não parece contradizer João 10, 21, que é a pergunta do nosso telespectador? Aqui diz o seguinte: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Aqui é um outro contexto. Perceba o seguinte, que Jesus havia curado um cego, né? E aí o que acontecia? Os fariseus estavam acusando Cristo, né, de ser possesso pelo demônio para curar pessoas e expulsar os próprios demônios. Agora, esse caso se refere especificamente a Cristo.
né? Eles estão argumentando, pode por acaso Jesus Cristo, que curou uma pessoa, fazer isso pelo poder do demônio? Claro que não. Por quê? Porque além de ser o Cristo que estava fazendo, Cristo demonstrava na sua vida que ele estava em harmonia com toda a vontade de Deus. Ali em João 15:10, Cristo afirma, por exemplo, né, que ele observava os mandamentos do Pai. Então, como Cristo estava em harmonia com a palavra de Deus e curava, então se percebe que a cura que vinha de Cristo vinha de Deus. Então, nesse caso, um demônio não poderia atuar por meio de Cristo. Agora, há outros casos de pessoas que curam, só que não estão em harmonia com os mandamentos de Deus, como Cristo estava, de acordo com João 15:10. E aí essas pessoas, claro, não todas, mas muitas delas, podem sim estar sendo usadas pelo diabo. Então, precisamos realmente, amigos, ter cuidado. Nós não podemos sair por aí escolhendo uma religião só porque ela fala em Deus. Tem que ser uma religião que fala em Deus, mas uma religião séria, que se baseie na Bíblia e que não fique por aí enganando as pessoas e iludindo-as para tirar o dinheiro delas, tá bom? Então é muito importante nós levarmos em conta na escolha de uma religião as características de Apocalipse 14:12 e João 13:35. Apocalipse 14:12 afirma que os santos guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E João 13:35 afirma que essas pessoas amam as outras pessoas. Então, essas são características de uma igreja que você precisa escolher. Cinco motivos que levam um pastor, um líder religioso, seja ele qual for, a pregar a mentira para o povo. Tá? Eu vou falar 5 motivos para vocês. O primeiro motivo é a ignorância. Ele aprendeu daquele jeito e ele acredita naquilo que ele aprendeu. Ele não teve coragem de buscar mais a fundo as doutrinas que ele aprendeu na denominação. Então ele repassa, tá, por ignorância, aqueles ensinamentos. Segundo motivo, o salário. O cara até sabe que o que ele prega não é a verdade, mas ele ganha um salário da denominação e ele não quer perder essa boca, tá? Terceiro motivo, regras da matriz. O sujeito está ligado a uma denominação que tem uma sede, que tem líderes, que tem uma elite, tá? E ele, de alguma maneira, está vinculado àquela denominação. Quem sabe seus familiares, seus amigos são dali, e ele não quer questionar. Para ele é confortável continuar ali, mesmo sabendo que o que ele prega não é a verdade. Quarto motivo, de propósito. O sujeito sabe que o que ele prega não é a verdade, mas o que ele tem em mente é isso mesmo. É disseminar uma mentira que vai alienar as pessoas, manipular as pessoas e fazer com que as pessoas deem a ele as suas liberdades e o seu dinheiro. E o quinto motivo, distúrbio psicológico. Tem aquele líder religioso que se enquadra nessa situação. Ele acredita que ele recebe visões, revelações de Deus, tá? E o que ele diz ao povo é isso: olha, Deus me mostrou, Deus me revelou, eu sou um ungido de Deus e Deus me deu uma missão. Tá? Então, esses são os 5 motivos que levam um líder religioso a pregar a mentira, e o duro é que muitos acreditam. Eu não vejo na Bíblia nenhum ensinamento de que você tenha que ouvir só música religiosa. A música é uma expressão dos anseios da alma. E há momentos que você tem anseios religiosos, há momentos que você tem anseios românticos e há momentos que você tem outros anseios. E eu creio que se nós nos guiarmos por Filipenses 4:8, nós vamos aprender a escolher boas músicas, bons filmes e tudo mais. Só que nós não podemos misturar as coisas aqui. Quando há a expressão cântico espiritual ali no texto bíblico, eu não consigo ver essa mescla de música secular com religiosa. Eu não sou contra, você quer escutar e eu também gosto, por exemplo, como que um bom gaúcho não vai escutar uma música gaúcha? Nem é um gaúcho verdadeiro, é um gaúcho Nutella. Como as coisas mudam, né? Só que Deus não muda, mas a igreja pode mudar, né? A empresa pode mudar. Quando a minha vozinha me levou com toda a sinceridade do mundo para essa gaiola adventista onde passei 15 anos, eu pregava e preguei muito. Eu pregava que música secular era extremamente proibida, não podia ouvir, mas de forma nenhuma. Inclusive, Ellen Goldwhite, que eles acreditam ser uma profeta de Deus, profetisa,
que tem aí 50 contradições em seus livros, que eles dizem que os livros são dela, mas na verdade não são. O intuito sempre foi vender livros, tá? Sempre foi vender livros. O intuito dessas empresas sempre foi dinheiro. Mas vamos ver aqui o que ela fala sobre música, e eu preguei muito isso aqui, ó, sobre as músicas para os jovens. Eu preguei muito isso aqui. Ellen Goldwhite sobre músicas seculares. Jovens, reúnam-se para cantar. Se bem que cristãos professos desonram frequentemente a Deus e sua fé por frívolas conversas e a escolha que fazem da música. Ela está falando aqui de música secular. E agora o Leandro Quadros está dizendo aqui que agora mudou. Agora não precisa mais. Agora você tem que escolher a música secular para você. Não tem problema nenhum, segundo ele. Mas na época que eu pregava, eu era proibido de pregar isso aqui. Os jovens eram nos retiros espirituais, jovens quando eram pegos ouvindo no celular ou então em qualquer lugar uma música secular, eram extremamente repreendidos. Eu repreendi, eu era ancião da igreja. Não podia, mas agora pode. Sabe o que acontece? Eu vou te revelar o que acontece. Essas empresas, elas precisam se adequar ao momento, porque senão eles vão perder membros, vão perder dízimo, vão perder dinheiro. Inclusive, Leandro Quadros falando de dízimo é a maior aberração da história da natureza. Esse homem falando de dízimo distorce completamente todos os textos bíblicos, todos que falam sobre o dízimo, que ele faz uma salada de fruta, uma lavagem cerebral para manipular aí aqueles que lá estão. Então é assim que funciona. Eles precisam se adequar ao momento, porque senão eles vão perder membros. E ele é um funcionário da empresa, ele só vai falar aquilo que favorece a empresa. Então veja bem, veja a contradição. Ele fala que pode ouvir música agora secular, e Ellen White falava que não podia. Você percebe o engodo? Percebeu o engodo? Para poder deixar você lá, vamos permitir música secular agora, senão a gente vai perder os jovens, senão a gente vai perder membros, vamos perder receita, né? Porque eles falam que dízimo é dinheiro, eles mentem que dízimo é dinheiro. Então, se perder dízimo, a receita da empresa vai cair. Faça isso não, Leandro Quadros. Pelo amor de Deus, tenha compromisso com isso aqui, irmão. Com a salvação, com a verdade, com as pessoas. Para com isso. Vocês só pensam na instituição, na empresa, não pensam em Jesus, não pensam na salvação. Aqui passou 15 anos aí dentro, Leandro Quadros. Conheço todas as artimanhas que acontecem nos bastidores para vocês manterem as pessoas aí dentro. Faça isso não. Igreja não salva, denominação não salva. Quem salva é Jesus. Desculpa porque esse vídeo ficou longo, mas é porque eu falei para vocês o meu compromisso aqui é com a verdade. E é desmascarar esses homens. Um verdadeiro profeta, ele manifesta na sua vida o fruto do Espírito Santo. De Gálatas 5, 22 e 23. Peruca causa loucura, afeta na moral, a mente e corrompe o coração. Ellen White, a Reforma de Saúde, 1871, página 120, um terceiro parágrafo. Quem comer 2 ou 3 pedaços de torta, desqualifica-se para o serviço de Deus. Conselho sobre regime alimentar, carta 17, 1895. Ellen White. A segunda forma de você avaliar se um profeta, um ensinador é verdadeiro ou falso, é ver o comprometimento dele não só com a boa conduta, mas o comprometimento dele com a Bíblia. Quem fala a verdade, a Bíblia ou Ellen White? Ellen White diz que a salvação vem de nós mesmos. Para preservar a religião pura, imaculada, é necessário ser obreiros perseverantes no esforço. Temos de fazer algo nós mesmos. Nenhum outro pode cumprir nossa tarefa. Nenhum outro, senão nós mesmos, pode desenvolver nossa salvação com temor e tremor. Esta é própria obra de que o Senhor nos encarregou. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 506. A Bíblia desmente Ellen White e disse que a salvação procede de nós mesmos, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8.
Para Ellen White, Adão foi enganado. Isso está em Evangelismo, página 598. Para a Bíblia, Adão não foi enganado. Isso está em 1 Timóteo 2:14. Jesus falou na Bíblia, livro de Marcos, capítulo 13, versículo 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ellen White tenta chamar Jesus de mentiroso. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Primeiros Escritos, páginas 14, 15 e 16. Merecemos, tá? Aqui no Salmo 103, versos 10 e 11, diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Mesmo que os que temam a Deus tenham defeitos, possam mentir e praticar outros pecados, a misericórdia de Deus para com eles é muito grande e Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Claro que nós escolhemos consequências dos nossos pecados, como diz Gálatas 6, verso 7. Mas o fato de Deus não nos tratar como nós merecemos é uma grande notícia. Quando nós lemos o texto aqui de Raabe, em Josué 2, temos que considerar algumas coisas, né? Ela mentiu acerca do paradeiro dos espias? Podemos dizer que sim. Mas se você parar para analisar, no texto bíblico, o texto não está preocupado em justificar e nem condenar o que ela fez. O propósito do texto é mostrar que ela tinha uma grande fé em Deus e que, apesar das limitações dela como ser humano, era uma pessoa pagã. Dentro daquilo que ela poderia oferecer a Deus naquele momento, ela fez o melhor. Vamos ler aqui alguns versos e vamos ver a interpretação que o apóstolo Tiago deu a esse evento. E aí você vai perceber que aqui não há nada, diríamos assim, de extraordinário. Pois o Salmo 103 diz, não é? Que eu li aqui, versos 10 e 11, Deus não nos trata segundo nós merecemos. A misericórdia dele é muito maior que as nossas limitações. E aqui nós lemos, depois que ela escondeu os espias e não falou aonde eles realmente estavam, nós temos que aqui considerar uma coisa: ela estava numa situação que, se ela fala onde os espias estavam, os espias de Deus seriam mortos. E qual dos males o menor nessa situação aqui de pecado, diríamos assim? Entregá-los para que eles morressem ou não contar para aqueles inimigos onde eles estavam? Avaliando isso, alguns comentaristas, não vou dizer que são todos, tá? Alguns comentaristas afirmam que essa mentira não é considerada um pecado porque é uma espécie de uma tática de guerra, né? E que, portanto, não se constitui numa transgressão do mandamento. Foi uma tática para preservar, omitir onde eles estavam para preservar a vida deles. Então tem comentaristas que argumentam assim. Outros argumentam que Deus abençoou ela, não por causa da mentira, ela mentiu, mas não que abençoou por causa da mentira, mas por causa da fé. E aí, que ela realmente foi recompensada pela fé que ela teve em Deus, isso é bem claro aqui, ó, nos versos 9 em diante, ó. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Olha só, ela tinha certeza de que Deus estava no comando da vida desses espias e desse povo de Israel, né? E que o pavor que infundis caiu sobre nós. Verso 10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og.
E olha como mostra, veja como ela estava convicta e disposta a seguir o Deus verdadeiro. Verso 11, na segunda parte. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então veja, ela estava se convertendo aqui ao Deus verdadeiro. Então, se ela mentiu, se não foi uma tática de guerra para preservar os soldados inocentes, se ela mentiu, porque o texto não entra nesse detalhe, tá ok? Se ela mentiu, ela o fez de acordo com as suas limitações. E a Bíblia não está preocupada com isso. A Bíblia está preocupada com a conversão desta mulher ao Deus verdadeiro. E como que Tiago interpretou este evento? Vamos ler Tiago 2,25 e aí finalizamos esta breve explicação. Em Tiago 2,25, quando o apóstolo menciona esse incidente, diz assim, ó: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Que interessante. Tiago não está preocupado em dizer que ela mentiu, mas ele prefere dizer que ela acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho para proteger a vida deles. E que, portanto, a fé de Raabe foi evidenciada por suas obras. Então eu creio que nós devemos aceitar esta interpretação do apóstolo Tiago, porque com certeza, sendo ele inspirado, ele sabe interpretar essa história melhor que qualquer um de nós.